Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. E está no ar mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e agora você vai conferir as principais notícias aqui do Norte de Minas e muito mais. Começamos esta edição com um giro de notícias rápido pelos fatos de Montes Claros. Montes Claros, a segurança virou motivo de preocupação para muita gente. Nos últimos dias, a cidade tem vivido uma onda de crimes que não deixa ninguém tranquilo. Em menos de 48 horas, tivemos furtos em uma casa durante a madrugada, com prejuízo de cerca de R$5.000. Também foram roubadas 2 motocicletas, uma no bairro Vila Sião 2 e outra no bairro Monte Carmelo. E para mostrar que não há limite para a ação dos criminosos, uma igreja evangélica também foi furtada. Ela foi invadida pela 4ª vez com diversos equipamentos e um botijão de gás levados. A Polícia Militar já está investigando esses casos e reforça que a colaboração da população é fundamental. As denúncias podem ser feitas através do número 181 ou 190, sempre de forma anônima. É um momento difícil para Montes Claros, que precisa estar unida para enfrentar esse crescimento da criminalidade. E ainda aqui em Montes Claros, um homem tentou arrombar um portão de um restaurante em uma rua aqui em Montes Claros, no centro de Montes Claros. O fato aconteceu na madrugada e a tentativa foi flagrada por câmeras de segurança, mas o vigilante patrimonial conseguiu impedir o crime. E em Mirabela, um suspeito foi preso após arrombar o banco e foi preso em flagrante. Esse indivíduo já é conhecido ali nos meios policiais. Ele foi preso em flagrante após arrombar a agência do Banco Sicoob, localizada na Praça Bom Jesus, no centro de Mirabela, no norte de Minas. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito quebrou as portas de acesso e invadiu o local com a intenção de roubar. A ação rápida da polícia resultou na prisão do homem ainda dentro da agência. E é importante lembrar que antes deste crime no banco, esse mesmo indivíduo teria invadido uma lanchonete no terminal rodoviário da cidade, causando grandes prejuízos. As câmeras também registraram o momento. O proprietário e moradores relatam preocupações aí com a sequência de crimes e esperam que dessa vez ele permaneça preso. E olha só, lá em Bocaiúva, um homem foi preso após atacar uma mulher dentro de um motel. De acordo com as primeiras informações, esse homem tem 19 anos e foi preso na noite de segunda-feira em Bocaiúva. Ele é suspeito de tentar matar uma mulher de 27 anos dentro de um motel. Segundo a Polícia Militar, após ser convidada para sair, a vítima foi com o rapaz até o local, mas logo que chegou já quis ir embora. Ele não aceitou e aplicou um golpe no pescoço e ainda a feriu com canivete. A mulher conseguiu escapar e pedir ajuda. Ela foi socorrida e levada para o hospital, onde permanece estável. O suspeito foi preso por tentativa de feminicídio e levado para a delegacia com a arma usada no crime. E o que chama a atenção é que no momento da prisão, quando a polícia chegou ao local, ele estava no quarto deitado na cama e justificou que amava a mulher. E olha só, em Pirapora, um homem de 37 anos foi preso após a Polícia Militar encontrar uma pistola, um revólver com numeração raspada. E também havia munições, balança de precisão e 2 tabletes de maconha na casa desse indivíduo. O suspeito admitiu ser dono do material e foi levado para a delegacia. Já em Buritizeiro, um homem de 24 anos foi detido após agredir a esposa e danificar a própria casa. Com ele, a PM apreendeu 30 pedras de crack, um pino de cocaína e dinheiro. Ele confessou que venderia os entorpecentes.
E olha só, na noite desta segunda-feira, um acidente de moto foi registrado em Montes Claros, no bairro Distrito Industrial, próximo a uma empresa conhecida aqui na cidade. Um jovem de 18 anos perdeu o controle e passou direto pela rotatória e colidiu contra um poste. O garupa, de 17 anos, sofreu escoriações leves, enquanto o piloto teve trauma facial e possível luxação na clavícula. Ambos foram socorridos pelo SAMU e levados à Santa Casa. O estado de saúde do condutor ainda não foi divulgado. Vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, vamos saber detalhes sobre a conclusão do inquérito sobre o homicídio que aconteceu na penitenciária de Francisco Sá. Estamos de volta e seguimos agora com mais notícias. E olha só, no dia 27 de fevereiro de 2025, um homicídio brutal dentro da penitenciária de Francisco Sá, aqui no norte de Minas, voltou a expor falhas graves na segurança do sistema prisional. Um detento foi assassinado por um colega de cela em circunstâncias que chocaram até mesmo os agentes penitenciários. A gravidade do caso levantou uma série de questionamentos sobre a eficácia do monitoramento nas unidades prisionais e a circulação de armas improvisadas dentro das celas. E agora a delegada Jennifer Reis, responsável pela investigação, nos enviou um vídeo para falar sobre a conclusão desse inquérito. Vamos acompanhar. José Márcio Bonfiol, de 41 anos, foi morto de maneira extrema por outro detento. O agressor, Rariel Chaves, desferiu uma pancada na vítima e, em seguida, abriu seu tórax, retirando seu coração, utilizando uma faca artesanal. O crime chocou a comunidade local e expôs as fragilidades do sistema prisional, já que a violência ocorreu em uma unidade considerada de segurança máxima. Na manhã de 26 de fevereiro, durante a troca de plantão, servidores ouviram gritos vindos do pavilhão e, chegando ao local, constataram que José Márcio estava em estado gravíssimo, com grandes lesões no peito e um braço completamente desmembrado, introduzido na lesão do tórax da vítima. O suposto autor do homicídio, que dividia a cela com o José Márcio, assumiu a autoria do crime. A Polícia Civil iniciou as investigações, enquanto a direção da penitenciária instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente o ocorrido. O corpo de José Márcio foi encaminhado ao posto médico legal de Montes Claros para necrópsia, e vestígios foram recolhidos pela perícia no local do crime. A faca artesanal utilizada no homicídio foi apreendida pelos investigadores. José Márcio havia sido admitido na penitenciária em novembro de 2023 e já possuía passagens pelo sistema prisional desde 2011. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais instaurou procedimento investigativo para apurar o crime de homicídio ocorrido na penitenciária de Francisco Sá, estabelecimento prisional de segurança máxima localizado na região norte do estado de Minas Gerais. O fato ocorreu em uma cela do estabelecimento onde estavam dois indivíduos. Por isso, partimos do pressuposto de que o colega de cela praticou homicídio contra a vítima. O suspeito, entretanto, decidiu exercer o seu direito constitucional ao silêncio durante a oitiva perante a Polícia Civil. Mesmo assim, durante as diligências realizadas pelos policiais, foi possível atribuir a responsabilidade pela prática do delito ao autor de apenas 32 anos, que possui uma ficha criminal extensa, considerável. Isso porque ouvimos os detentos que estavam alojados próximo à cela em que o fato aconteceu. Eles informaram que a vítima solicitou ao sistema administrativo da penitenciária a alteração da cela, porque a convivência com o colega não estava boa. Além disso, os prisioneiros informaram que autor e vítima não tiveram uma briga considerável. E, por fim, alguns detentos informaram que o autor, no dia em que o fato foi descoberto, confessou a autoria do crime perante todos. Além disso, a Polícia Civil realizou, por meio da perícia, a análise do local de crime e do corpo da vítima. Foi possível, por exemplo, constatar uma violência extrema
praticada contra ela, de modo em que houve o desmembramento de um dos braços da vítima e lesões de grande extensão, cerca de 26 centímetros. Então, diante de todos os elementos probatórios suficientes, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, representada pela Delegacia de Polícia da cidade de Francisco Sá, ofereceu o indiciamento contra o autor dos fatos. O procedimento já se encontra à disposição da Justiça. Eu agradeço a doutora Jennifer Reis, delegada responsável pelas investigações, e vamos aguardar aí mais detalhes sobre este caso. Vamos continuar acompanhando. E olha só, agora vamos mudar de assunto. A Semana Mineira de Controle Interno reúne especialistas de todo o país para debater integridade e o uso de tecnologia e as boas práticas que ajudam a aprimorar a gestão pública. Vamos acompanhar na reportagem de Larissa Pimenta. A 4ª Semana Mineira de Controle Interno reúne representantes de diversas regiões do país para debater inovação, integridade e uso de tecnologias no setor público. A programação vai até sexta-feira com palestras, oficinas e mesas de discussão. Os temas incluem o uso da inteligência artificial no controle interno e as novas tendências de governança no Brasil e no mundo. Nessa 4ª edição, a gente está conseguindo reunir mais de 10 estados, mais de 50 municípios, e a importância se dá bastante na capacitação e na difusão de boas práticas, em todas as áreas que a gente acaba atuando, né? Seja na área de auditoria interna, que às vezes é até mais conhecida, mas também no fomento à transparência, no combate à corrupção, integridade. Então tudo isso, acerca de todos esses temas, a gente vai ter palestras, são mais de 30 palestrantes ao longo de 3 dias, e na quinta e na sexta a gente vai ter 26 oficinas, que aí é algo um pouco mais técnico, mais operacional mesmo, para capacitar efetivamente os nossos servidores, tanto das controlorias municipais como as dos estados. As atividades são realizadas aqui na cidade administrativa e no auditório do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. O estado é referência nacional em integridade pública e já recuperou mais de 100 bilhões aos cofres públicos por meio de acordos de leniência. Isso é importante justamente para que a gente possa difundir aquilo que a gente tem feito aqui em Minas Gerais, né, e que, como foi falado na abertura, tem sido referência nacional em relação a isso, mas também escutá-los, né? Eles trazem exemplos também, eles têm a oportunidade de falar, então é uma troca de conhecimento bastante importante para a nossa área. Obrigada, Larissa. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta mais notícias. Estamos de volta e agora vamos falar sobre gastronomia. Com patrocínio da CEMIG, a plataforma Fartura Gastronomia do Brasil chega a Montes Claros para registrar os sabores e histórias do norte de Minas. A partir desta terça-feira, dia 20, a expedição liderada pelo chefe Ives Saliba visita a cidade depois de passar por Januária, Itacarambi e Manga. O projeto, que segue até domingo, dia 25, tem como principal objetivo valorizar as tradições culinárias da região e é realizado em parceria com o governo de Minas Gerais. E dentro deste tema fartura, gastronomia, vamos conhecer a história da Lourdinha Major, responsável pelo pastel de angu, mais tradicional da região. A receita, que é passada por gerações, tem como um dos segredos o fubá, que deve ser moído no moinho de pedra na medida exata. Nem muito grosso e nem muito fino, para que a massa fique perfeita e não quebre. Eu sou Maria de Lourdes de Almeida, conhecida como Lourdinha Major. E minha profissão sempre foi professora e culinária dentro da minha própria casa, porque eu aprendi com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, né, que é minha avó, e essa receita de pastel de angu, ela vem dos meus bisavós. A minha história veio que minha avó veio diretamente da Itália, né, desembarcou em São Paulo, e daí ela veio para Milho Verde. Quando ela chegou aqui em Conceição, ela já sabia fazer esse pastel. Eu acredito que ela aprendeu nessas andanças dela, de São Paulo até Conceição. E como se diz, né, era só para a família. Ninguém nem sabia bem sobre o pastel de angu dentro de casa, né? Fazia ali pra gente, reunir em festinhas e comer. O meu pastel ficou mais conhecido porque meu marido
Já tem 40 anos que ele faz pastel de feira, de trigo, no cilindro mesmo, à mão. E com isso eu ficava fascinado com o pastel que ele fazia e colocou aqui no mercado para vender. Fui junto com ele, que graças a Deus todos os dois é um sucesso. Aqui em Conceição tem alguns distritos que tem o moinho de pedra. Então a gente compra diretamente do fornecedor aqui do mercado municipal. E a gente tem que entender do fubá moinho de pedra para angu, porque ele não pode ser nem muito grosso nem muito fino, ele tem que ser mais ou menos, porque senão ele fica muito rígido, né? E pode vir até rachar. Tem que ter uma textura ideal para ele ficar com a liga melhor e ficar fácil de fechar e na hora de fritar ele não estourar. É muito difícil fazer o pastel de angu. É a prática do dia a dia, eu acredito. A nossa massa, ela leva muito tempero. Eu coloco urucum, o alho mesmo socado, né? E ervas finas com pimenta malagueta, mas já no meu molho que eu faço separado. Fica até difícil falar, porque são vários recheios, mas no caso aí eu foco mais no tradicional. Eu gosto de resgatar o que é o tradicional, com recheio de carne moída, com batatinha e o de queijo. Que delícia conhecer essas histórias de Minas que atravessam gerações. E o melhor é saber que a Expedição Fartura está aqui no norte de Minas e a partir de amanhã a comitiva desembarca em Montes Claros para registrar os sabores e saberes também da nossa querida Montes Claros. Bom, então esta foi a nossa edição de hoje. Eu fico por aqui, te espero amanhã neste mesmo horário, às 18 horas. E para você ficar cada vez mais informado, basta acessar o nosso portal que está aqui do lado, gazetanortemineira.com.br. Lá também você confere o nosso diário de notícias com os principais fatos do norte de Minas. Então, até a próxima! Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado.